Entre os vilões mais eletrizantes da Marvel, poucos conseguem igualar a intensidade e a imprevisibilidade de Electro. Nascido como Max Dillon, um homem comum, ele estava longe de imaginar que um acidente transformaria sua vida para sempre, colocando-o no centro de batalhas épicas contra o Homem-Aranha. Esta é a jornada de Max Dillon, de eletricista a supervilão. Origem do personagem. Max Dillon nunca teve uma vida fácil. Cresceu em um lar complicado, com uma mãe extremamente controladora e exigente, que minava sua confiança e limitava suas ambições. Ele era um rapaz que sonhava em ser mais do que apenas um eletricista, mas nunca conseguiu o reconhecimento e o respeito que tanto desejava. A vida seguiu com desafios, mas sem grandes surpresas, até o dia de um fatídico acidente. Enquanto trabalhava em uma linha de alta tensão, Max foi atingido por um poderoso raio. A descarga, que deveria ter sido fatal, fez algo impossível. Max sobreviveu e descobriu que seu corpo agora podia absorver, controlar e liberar eletricidade. Era como se ele próprio tivesse se transformado em uma central elétrica viva. Com esses poderes, Max finalmente sentiu que possuía algo que o tornava especial. Mas, ao invés de buscar ajudar os outros, sua insegurança e seu desejo de vingança o consumiram, transformando-o no temido vilão conhecido como Electro. Poderes. Electro não é apenas um homem com poderes, ele é uma verdadeira fonte de eletricidade ambulante. Desde o acidente, Max Dillon consegue absorver eletricidade de praticamente qualquer fonte, seja uma simples tomada ou uma linha de alta tensão. Ele converte essa energia em ataques devastadores, disparando raios elétricos que podem destruir qualquer coisa ao seu redor. Mas suas habilidades vão além do combate direto. Max também consegue controlar dispositivos elétricos remotamente, hackeando sistemas e manipulando maquinário de forma quase ilimitada. Além disso, ao sobrecarregar seu próprio corpo, ele pode flutuar, quase como se estivesse voando, e se mover em velocidades que surpreendem até o Homem-Aranha. Quando atinge níveis extremos de carga, Max entra em uma forma chamada de sobrecarga, em que se torna ainda mais brilhante e poderoso, uma força quase imbatível. Esses poderes fizeram de Electro uma ameaça única, especialmente em áreas urbanas, onde qualquer fonte de energia pode se transformar em uma extensão do seu poder. História. Agora que conhecemos a origem e os poderes de Electro, vamos explorar os principais momentos de sua jornada, desde suas primeiras batalhas com o Homem-Aranha até as alianças e os acontecimentos que moldaram sua história. Primeira aparição e primeira batalha com o Homem-Aranha. Electro apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man #9. No início de sua carreira como vilão, ele usava seus poderes para realizar assaltos e roubos, acreditando que o crime era o caminho mais rápido para finalmente ganhar o respeito que tanto buscava. Em sua primeira luta com o Homem-Aranha, Electro quase levou a melhor, usando sua eletricidade para desestabilizar o herói e colocar sua vida em perigo. Esse embate inicial foi mais do que uma simples batalha, foi o começo de uma rivalidade que marcaria a vida de ambos para sempre. Desde então, Electro se tornou uma ameaça constante para o Homem-Aranha, sempre reaparecendo para tentar, de alguma forma, derrubar o herói. Membro do Sexteto Sinistro. Assim como muitos outros inimigos do Homem-Aranha, Electro foi recrutado por ninguém menos que o Dr. Octopus para formar o Sexteto Sinistro, um grupo de supervilões com um único objetivo: destruir o Homem-Aranha. Ao lado de vilões como Mysterio, Kraven e o Abutre, Max Dillon encontrou uma nova maneira de usar seus poderes. No Sexteto Sinistro, ele desempenhou um papel essencial, atacando o Homem-Aranha em coordenação com os outros membros. Essa aliança com outros vilões trouxe a Max Dillon a sensação de pertencimento que ele nunca havia experimentado antes. Ele era agora parte de algo maior, e suas habilidades eram valorizadas. Essa fase o mostrou como um jogador importante entre os maiores inimigos do Homem-Aranha, e o colocou em um dos confrontos mais marcantes da carreira do herói. A Última Voltagem. Em um dos arcos mais dramáticos e destrutivos, conhecido como A Última Voltagem, Max decidiu que era hora de reivindicar o que ele achava ser seu por direito: reconhecimento e poder. Em uma sequência de eventos catastróficos, ele usou seus poderes ao máximo, transformando Nova York em um verdadeiro campo de batalha. Ao liberar toda a sua energia elétrica, Max causou apagões, destruição e pânico. Em meio ao caos,
ele era uma força imbatível, irradiando energia e deixando claro que ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para ser lembrado. O Homem-Aranha, é claro, apareceu para enfrentar o vilão. Mas o confronto foi brutal e quase terminou em tragédia, pois Electro estava mais poderoso do que nunca. Esse arco mostrou ao mundo o nível de destruição que Max Dillon era capaz de causar quando se entregava completamente ao seu desejo de poder e vingança. Tentativa de redenção. Apesar de seu histórico violento, houve momentos em que Max tentou se redimir. Ele buscou ajuda para aprender a controlar seus poderes e talvez até para ter uma vida comum. Nesses breves períodos, Max lutou contra seus próprios instintos, tentando manter-se longe do crime e viver uma vida normal. Em algumas histórias, ele até se aliou temporariamente ao lado do bem, tentando provar que era possível para ele mudar. No entanto, essas tentativas de redenção nunca duraram muito. O peso de suas escolhas, a pressão de antigos parceiros e até mesmo suas próprias inseguranças sempre o empurraram de volta ao mundo do crime. Esse conflito interno fazia de Electro um personagem trágico, que oscilava entre a esperança de redenção e a inevitabilidade de seu próprio fracasso. Transformação em energia pura. Em um dos momentos mais perigosos de sua vida, Max Dillon passou por uma transformação radical, convertendo-se em energia pura. Esse novo estado o tornava praticamente invencível, e ele perdia parte de sua humanidade no processo. Max já não era mais um simples vilão, ele havia se tornado uma força da natureza, movido apenas pelo instinto de sobreviver e consumir mais energia. O Homem-Aranha, junto a outros heróis, teve que se unir para tentar contê-lo, pois a destruição que ele causava ameaçava toda a cidade. Esse arco foi um ponto alto na trajetória de Electro, mostrando como uma ameaça que ultrapassava as fronteiras de um vilão comum e colocando-o entre os antagonistas mais letais que o Homem-Aranha já enfrentou. A história de Max Dillon, o Electro, é uma jornada de ambição e autodestruição. Desde o acidente que lhe deu seus poderes até as tentativas de redenção e os momentos de pura devastação, Max sempre buscou algo que nunca teve: respeito e valor. Ele queria ser lembrado e, de fato, conseguiu. Mas o caminho que escolheu fez dele um dos maiores perigos para o Homem-Aranha e para Nova York. Em cada batalha, Max Dillon prova que, às vezes, o verdadeiro perigo não está apenas nos poderes, mas na alma de quem os possui.